Nai, foram tantos episódios legais, né? E cada um deles tem um trecho que a gente gosta mais. Então, por que a gente não faz um compilado? Por que a gente não traz, nesse período que a gente vai dar uma pausa agora, enquanto não tem episódios inéditos, um compilado desses melhores momentos, todos esses episódios que a gente fez esse ano? O que você acha? Eu adorei essa ideia. Vamos fazer? Bora? Então, bora. As empresas, e elas precisam ser de novo. Porque às vezes você sai de casa, alguém já no trânsito já, né, te fechou ali e tal, você já vai ficando nervosa, a pessoa que está nervosa já te xingou, aquilo nem é seu que você saiu de casa bem, você chega no trabalho, pode ter algum problema sério, algum familiar está doente, começa de novo. Saiu de casa, vai lá, então põe uma música, coloca um podcast para você escutar, coloca um louvor, vê o que para você funciona. E começa de novo. É assim, ó, eu posso... A religião é do homem, né? Deus não criou uma religião. Então, a fé, ela é divina, mas a religião é do homem. Então, eu acho que a religião, ela é uma maneira de se organizar a fé, né, individual de cada pessoa. Então, a gente estava conversando ali embaixo que essa pluralidade, até dentro das próprias doutrinas, então, dentro da evangélica tem diversos caminhos, dentro da católica, diversos caminhos, dentro das espiritualistas, diversos caminhos, e assim vai. Isso é muito positivo para que cada pessoa encontre um lugar onde ela consiga pertencer, porque religião, ela é sobre pertencimento. É um lugar onde você vai conseguir pertencer àquele movimento, àquela maneira de se expressar a fé. Então, essa pluralidade... De fato, a religião ela é algo do homem, mas é algo que liga o ser humano a Deus, né? Então, para todas e qualquer outra religião, sempre vai ter um homem. Mas esse homem é responsável em fazer uma ponte do ser humano até Deus. E para nós que somos protestantes, essa base está firmada na palavra, a Bíblia. Porque enquanto eu pensar ou direcionar a vida de qualquer um de nós aqui, como ser humano, eu vou ser claro e deixar bem claro que eu não consigo nem conduzir a mim mesmo. Ainda mais conduzir outra pessoa, a não ser pela palavra. Então, a palavra é a nossa fonte de fé. E a Bíblia fala, em meio a tantos outros caminhos, o próprio Jesus deixa claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como que eu posso conduzir alguém até Deus? Através da palavra e através da morte do sacrifício de Jesus na cruz. Disso, uma parte disso, né? Não tem como a gente ter a totalidade do divino, né, definida. Então, se você não tem a totalidade do divino definida, então não tem divergência. Tudo vai ter que convergir, não tem como ele divergir, né? Quando a gente fala da figura do divino, né? Ele pode ter vários nomes, dentro da mesma doutrina ele vai ter vários nomes, várias classificações, várias maneiras de entendê-lo, justamente porque ninguém sentou com Deus frente a frente e falou assim, então, como você é? Tem uma música que eu gosto muito, de um grupo que chama Preto no Branco, que é Ninguém Explica Deus. É isso. Cada um tem a sua vertente do divino. O contato que você teve, o que você viu, o que você Eu queria que vocês contassem pra gente, né? Quando vocês pensam em autocuidado, qual é a primeira imagem ou sensação que vem à mente de vocês? Eu acho que é eu estar bem vestida, maquiada e propor uma imagem, né, que as pessoas olham e falam, nossa, você é diferente, tá diferente, então esse tá maquiada, tá vestido bem, eu acho que muda a maneira que as pessoas olham pra gente. Eu acho também que tem que ser uma coisa interna, né? Para você estar, você tem que parecer, se você vai parecer, você tem que estar. Na verdade, né? Então, aí vem o cuidado com a saúde. Principalmente nesse mês que a gente está falando, né? Da celebração, né? Então, estar tem muito a ver com como você se nutre. Que aí vem na minha área, né? Na nutrição.
Então, vai além. Para você estar nessa questão estética, você precisa estar bem alimentada, bem nutrida, né, bem hidratada. Isso transmite através da imagem, né? O externo transmite o que você está internamente. Eu falo que quando a gente tem um sucesso é quando você está transmitindo externamente quem você é por dentro, a sua essência, né? Então, esse momento de, né, que a Carol estava falando, do estar maquiada, estar bem vestida, cada um tem o seu momento de autocuidado. Às vezes é um tempo que você tira para fazer uma meditação, às vezes é um tempo que você tira para você mesma sair, vou ler um livro, vou no cinema comigo mesma. Então, cada uma tem, eu acho que um jeito de autocuidado. Eu concordo e acredito também que esse autocuidado, ele venha de entender que você precisa de uma pausa, né? Porque nós mulheres costumamos querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, esse autocuidado de ter um tempinho para descansar, às vezes nem tá tão maquiada, mas tá com um pijama, ali você assistindo gosta, uma né? série. Do seu né? jeito, né? Isso é muito importante também, até para você transparecer externamente aquela paz interior que você tem. Mas você sabe que até o Que é possível chegar. Eu acho que esse é o principal recado que eu gosto de deixar. Principalmente como professora, né? Porque eu fui professora de tantas mulheres pretas, de uma origem humilde, assim como eu tive. Então, é um recado que eu dei para elas que a educação vale a pena, que é possível, sim, educar-se, moldar-se, profissionalizar-se e você consegue chegar a esses lugares. Não tem jeito. Porque como que funciona a pirâmide? Deixa eu explicar para vocês. A pirâmide, a pessoa começa a arrecadar dinheiro e ela começa a pagar as pessoas com o próprio dinheiro que arrecada. Então, quando ele falava que estava dando dinheiro com base no Bitcoin, é mentira. Se o cara consegue uma rentabilidade dessa garantida de 7% ao mês, de novo, ele não precisa oferecer isso para os outros, ele pega o dinheiro emprestado no banco e ficou milionário. Deixa eu contar para vocês vão rir. Com 7% ao mês, se você investir um valor aí de 100 mil reais por 10 anos, você passa o PIB dos Estados Unidos. Você fica mais rico que os Estados Unidos. Só isso que eu tô te falando. Então, um cara descobriu um negócio, é o gênio da humanidade que vai ficar mais rico que os Estados Unidos. Na hora que esse cara põe 50, 100, 200 milhões no bolso, esse cara pegou, é a hora, é a minha hora. Pum, foi embora, acabou. Até porque uma hora ele não tem mais quem entre ali pra sustentar. Por isso que fala que é pirâmide. A base tem que... Tá sentindo esse cheiro? Então, normalmente... Ó, cheiro de testosterona no ar. É isso aí! Bom, pessoal, hoje estamos aqui para um bate-papo de barba, cabelo e bigode com convidados muito especiais. Exatamente, 4 convidados no nosso escritório, belos rapazes, porque afinal de contas, a gente não vive só de belas e inteligentes mulheres, temos também 4 belos rapazes aqui hoje e inteligentes. Conta pra gente, como que vocês enxergam a figura masculina hoje na nossa sociedade? Bem, o papel do homem hoje na sociedade, eu acho que é assim, um assunto bem complexo, né, hoje em dia, porque... eu acho que já passou um pouco daquele tema que o homem tem que fazer tudo, né? Hoje em dia, que ele é o responsável por tudo, né? Hoje em dia já temos mulheres que já são CEOs de empresas, né? Então elas já assumiram papéis muito mais importantes. Vocês estão ajudando, né? Eu vejo que hoje em dia nós temos ainda uma certa dificuldade ainda nessa identificação, né? A transição está acontecendo, mas eu acredito que ainda tem muitos tabus que os homens ainda enfrentam no seu dia a dia, naquela concepção de ser um homem forte, de mostrar que você é o provedor, né? Então, hoje em dia eu vejo ainda que está mudando para ter uma transição, mas ainda existem alguns tabus que têm que ser quebrados. Eu enxergo que é uma transição muito mais midiática do que propriamente dita nas relações cotidianas. Eu acho que é muito na mídia, nas redes sociais, é tudo muito bonito, uma transição, muito homem fala da boca para fora, mas no dia a dia que a gente escuta falar, que a gente ouve falar, que ainda o machismo está aí e a gente tem que combater isso de alguma forma, porque a gente precisa, né, aceitar de uma vez por todas que os papéis são iguais. A questão da figura do homem na sociedade, a minha percepção é muito mais da minha família. Sempre tive meu pai como exemplo de um homem a ser seguido. Então acho que vai muito pelo lado de responsável, de por mais que tenha esse discurso vem sendo mitigado por ser o meu espelho, eu entendo que sim, sempre quando dava algum problema, sempre quando tinha alguma confusão, era o pai. Então, eu vejo isso, eu tenho como talvez um objetivo, como uma meta, e isso para mim é o meu espelho.